Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso. Estamos na terceira aula e hoje a gente vai falar sobre planejamento na parte da execução. Na última aula, na aula 2, a gente falou sobre 3 pilares, que é o que, porquê e como. Deixei um exercício muito importante para vocês. Essa aula foi muito importante, densa também. Então, como eu sempre falo, eu recomendo que vocês assistam em ordem para fazer sentido. Então, se você caiu aqui de paraquedas, volta para a aula 1, depois assiste a 2 e depois a 3. Eu tô fazendo uma playlist exclusiva pro curso, então não deixe de assistir, sabe? De fazer anotações, de refletir, de colocar em prática tudo aquilo que eu tenho ensinado e espero que de alguma forma agregue a vida de vocês. Lembrando que o PDF com o resumo das nossas aulas ficam no nosso canal do Telegram, que o link fica na bio. Hoje a gente vai destrinchar primeiramente um pouquinho do como, e eu já quero ressaltar para vocês que o como você vai cumprir o seu objetivo não é uma regra. Então o exemplo que talvez eu dê aqui não sirva para você, por isso que é bom você personalizar, você ter um mentor que te ajude rumo ao seu objetivo. Isso é muito importante, que o como é individual para cada pessoa, para cada objetivo, para cada história, porque às vezes determinada pessoa vive uma coisa que você não vive, então você precisa fazer isso personalizado, entendendo a individualidade de cada um. Primeiramente, eu quero que a gente trabalhe em cima de um exemplo. E qual vai ser o exemplo? A aprovação no vestibular. Supondo que você me fale assim: eu tenho sonho de passar no vestibular porque eu penso nisso desde criança e desde então não passo um dia sem me lembrar disso, sem ter um anseio disso. Qual é o seu quê? Qual é o seu objetivo? Passar no vestibular. Qual é o seu porquê? Porque você sonha isso desde criança e você não consegue parar um dia de pensar nisso desde então. E eu preciso reforçar e lembrar pra vocês que o porquê tem que ser um argumento sólido, que você se lembre todas as vezes que você lê isso, que você lembrar disso, que o seu porquê esteja tão bem estruturado que não te permita nenhum dia falhar no seu plano de execução, sabe? Que não permita que você deixe de lado as suas metas, deixe de lado o seu planejamento. E o nosso como, que a gente vai abordar hoje, né? Como a gente tá fazendo um exemplo, lembrando que o como não é fixo, mas como a gente tá falando de vestibular, como que eu posso fazer para alcançar o meu objetivo de passar no vestibular? Como eu posso chegar até o meu objetivo? Coisas que a gente pode fazer para ser aprovado no vestibular: fazer redação toda semana, assistir videoaula, fazer exercícios, refazer provas anteriores, estudar todos os conteúdos, fazer questões não só do próprio Enem, como também de outros vestibulares. Então isso são várias coisas que eu posso fazer para ser aprovado, certo? Então existem diversas coisas, mas se você reparar, eu preciso estudar todas as matérias. Imagina se você sentasse no primeiro dia lá para você estudar pro Enem, pro vestibular, enfim, e você pensasse: preciso estudar todas as matérias. Na hora de você estudar, você sentar e pensar isso. Imagina a hora que você ia começar para estudar, porque existe muita coisa para você fazer. Como que você vai sentar sem ao menos saber especificamente o que você vai estudar? Então é aí que entra o planejamento. Você estudar um pouquinho todos os dias até que você alcance o seu objetivo. E é isso que é o planejamento e é isso que a gente vai estruturar agora. A gente já falou em outras aulas sobre isso, mas eu sempre gosto de reforçar. Você precisa ter metas mensais, semanais e diárias. E anuais também, enfim, a longo prazo quanto a curto prazo. Isso é muito importante para você conseguir visualizar o seu todo como o menor também, tanto o seu macro como o seu micro. Por isso é muito importante você destrinchar o seu como. Como se estudar todas as matérias fosse o seu macro. Mas beleza, quais matérias eu preciso estudar? Quantas disciplinas eu preciso estudar? Somando todos os conteúdos que eu preciso estudar, todos os assuntos, quantos por dia eu preciso estudar? Consegue entender? Que é muito diferente você sentar e falar assim: não, hoje eu tenho que estudar Revolução Industrial, do que pensar e sentar assim: não, hoje eu tenho que estudar todas as matérias. O planejamento fica muito confuso, consegue entender? Quando você tem uma meta, quando você foca em uma única coisa, como a gente já falou, é mais fácil, você consegue ter clareza na hora da execução das tarefas. E esse é o nosso objetivo. Planejar é você tornar mais leve o seu plano de execução. É você conseguir fazer sem
tornar isso um bicho de 7 cabeças. Então, sempre tente detalhar. Essa é a importância do planejamento, o detalhamento. Outro exemplo, leitura. A gente fala muito sobre isso lá no meu Instagram, um pouco aqui também. Imagina se você sentasse um dia e pensasse, preciso ler mais, vou ver alguma coisa para ler agora. Imagina quanto tempo você não demoraria para escolher ler um livro? Sem meta, sem objetivo, sem clareza no propósito, sem ter o seu quê, sem ter o seu porquê, sem objetivo nenhum. Será que você teria tanto foco para poder cumprir essa tarefa? Será que você conseguiria cumprir com clareza? Então provavelmente você logo desistiria, você desanimaria. Tanto que existem muitas pessoas que começam um livro e não terminam, demoram muito para ler, porque não tem um foco, porque não tem um objetivo de leitura. Então, ok, preciso ler mais. Vamos pensar sempre no macro e no micro. Vamos pensar, pode parecer absurdo, mas isso faz muito sentido, você pensar no macro. Quantos livros eu quero ler por ano? Beleza? 40. Um exemplo, 40 livros que eu quero ler por ano. Tá bom, 40 livros. Nossa, muita coisa. Você pode pensar, meu Deus, quanta coisa eu preciso ler. Beleza. Agora, quantos livros por mês eu vou precisar ler, sabendo que eu tenho que totalizar 40? Então tem que pensar, tem que dividir isso por 12, certo? Dariam 3 livros e alguma coisa por mês, mais ou menos. E aí, beleza, você já tem a meta de 40 por ano e 3 livros e alguma coisa por mês, vamos arredondar para 4, porque às vezes um livro é maior, outro é menor. Beleza, você já destrinchou isso um pouco, você já está no seu plano mensal, que você tem que ler 4 livros por mês. Beleza, mas tem como melhorar isso ainda. Se eu tenho que ler 4 livros por mês e às vezes por semana, no mês tem 4 semanas mais ou menos, eu tenho que ler um livro por semana mais ou menos. Consegue me entender? Então olha como a gente já tirou do ano para a semana. E agora, se você quiser detalhar mais, ser mais assertivo nas suas tarefas, melhor ainda você saber a quantidade de páginas que você tem que ler por dia. Se a semana tem 7 dias e você tem um livro de, sei lá, 200 páginas para ler, divide 200 por 7 e vê quantas páginas por dia você tem que ler. Consegue entender? Olha a diferença de você ler 40 livros por ano e você ler 20 páginas por dia. É muito diferente, você tem clareza. Você começa o seu dia já sabendo, não, eu tenho que ler 20 páginas por dia, porque eu sei que lá no final do ano eu vou ter cumprido o meu objetivo de ler 40 livros por ano. Se tornar algo muito mais simples. Você não acha que você não é capaz de ler 20 páginas por dia? Agora imagina se você pensasse, meu Deus, eu tenho que ler 40 livros por ano. Você ia enlouquecer, você não ia conseguir cumprir, porque você não tem isso desmistificado, você não tem isso minuciosamente, você não tem isso fragmentado. Então, se você tem um objetivo muito grande, fragmente até chegar na sua única coisa, do que você pode fazer hoje, para que lá na frente você se orgulhe daquilo que você está fazendo e você consiga cumprir o seu objetivo. Sei que essa aula tá ficando bem densa, mas agora a gente vai para a parte do planejando. Essa aula é bem complexa mesmo, mas você precisa entender pelo menos a maioria dos processos para que você consiga planejar com excelência. Então, diante do seu como encaixar todas essas coisas que você precisa fazer na sua rotina. Eu vou dizer algumas coisas aqui para você ir encaixando e montando a sua rotina de acordo com a sua realidade. O link do planejamento semanal vai estar aqui no link da bio, então fiquem tranquilos porque eu estou disponibilizando tudo gratuitamente para vocês, é só vocês pegarem e se esforçarem para conseguir colocar isso em prática. Então imprime esse planejamento e vai fazendo junto comigo. Primeiramente, não aconselho que você já vá colocando no planejamento, mas separa uma folhinha, um bloquinho de anotações para você ir anotando as perguntas e respondendo lado a lado. Se necessário, vá pausando e tudo direitinho, mas que você consiga realmente cumprir, tá? Primeira coisa na hora de se planejar, você pensar, diante de tudo que a gente já falou, né? Claro que as instruções são muito importantes, mas agora uma outra parte, na hora de realmente botar a mão na massa. Você tem que pensar, quais tarefas minhas são obrigatórias, quais horários eu não posso fazer nada. Você tem que anotar isso, porque aí você não vai poder cumprir nenhuma tarefa nesse horário, que é óbvio, né? Mas que talvez às vezes a gente deixa passar e acaba colocando mais tarefas por dia do que a gente deve. Segunda coisa, quais os horários livres que eu me sinto mais motivada e produtiva?
Nesses horários, tenta investir mais nas tarefas mais complexas, que demorem mais do seu tempo, para que você consiga cumprir tudo com excelência. E nos horários que você esteja menos produtivo, você faça algo que você sabe que, independente do horário, você vai se sentir bem em fazer. Então, tenta sempre dividir assim. Faça essa pergunta: quais horários eu me sinto mais motivado e produtivo? Outra coisa que você pode escolher ou não fazer, existem pessoas que gostam ou não, tem dia que eu faço, tem dia que eu não faço, vai depender de cada dia, que é você delimitar horário para cada tarefa. Por exemplo, eu vou acordar todos os dias 6 horas da manhã, de 6 às 7 eu vou tomar café, de 7 às 8 eu vou fazer academia, de 8 às 9 eu vou ler, enfim, delimitar o horário. Você pode ter essa escolha ou pode não ter. Aí você que escolhe, vê o que fica melhor para você, vá testando no planejamento e vai fazendo as alterações necessárias. Tem dia que eu gosto de fazer e tem dia que não. Hoje eu já tô bem mais acostumada na quantidade de tarefas que eu sei que eu posso ou não cumprir no dia. Então, às vezes eu não coloco. Porque talvez eu te indique colocar horários. Porque aí é mais fácil de você conseguir saber a quantidade de coisa que colocar no dia. Você sabendo quanto demora para cada tarefa, é mais fácil para você não sair colocando coisas em excesso no seu planejamento. Então, caso você tenha muita dificuldade com isso, comece testando colocar horários específicos, que aí você vai conseguir se organizar melhor e ter um parâmetro mais assertivo. Aí, diante de todos os seus combos destrinchados, você já sabendo o que tem que fazer por dia, ao longo da semana, enfim, distribua essas tarefas ao longo dos dias, com horário ou não. Você que decide, essa é a quarta coisa, né, de distribuir as tarefas. Isso é muito importante, claro, porque é isso que vai embasar o seu planejamento. Quinta coisa muito importante é para vocês tirarem um dia de descanso 100%. Eu faço isso no domingo, às vezes eu tento me sabotar e fazer uma coisa no domingo, mas acaba nunca dando certo, então graças a Deus por isso. Mas tenta tirar um dia 100% de descanso, isso é extremamente necessário e isso ajuda na produtividade também. Ninguém funciona 100% todo o tempo. Então é necessário você tirar um momento para você recarregar suas energias, você se renovar, para você conseguir começar a próxima semana bem, 100%, motivado. Você descansar também te dá uma dose de motivação. Talvez tire esse dia para assistir filmes em lugares que você goste. É claro que você pode fazer isso durante a semana também, porque é perfeitamente possível encaixar. Mas tirar um dia para se desligar 100% daquilo que você faz todos os dias é incrível e eu recomendo muito para vocês. Uma coisa que eu vou revelar para vocês que eu gosto muito e que sempre dá certo, que é tirar um turno para imprevistos. Eu faço isso no sábado à tarde, recomendo muito, 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 muito mesmo. E como assim tirar um turno para imprevistos? Às vezes acontece algo durante a semana que não estava no planejado e você acaba tendo que deixar de fazer alguma tarefa que você precisava muito, certo? Então, é só você passar para o seu turno de imprevistos. Como assim? Vai ter um período, no caso a minha tarde de sábado, que eu não coloquei nada para fazer. Por quê? Porque eu sei que se eu deixar de fazer alguma coisa durante a semana, eu vou poder fazer nesse sábado à tarde. Claro que isso não é motivo para você se auto-sabotar e pensar assim, não, já vou ter o sábado para fazer mesmo, vou deixar para descansar hoje. Não é assim que funciona. Você se esforçar ao máximo, às vezes aconteceu um imprevisto, você não está bem no dia, não conseguiu cumprir, aí bota pro sábado que você consiga cumprir. O exercício de hoje é para você destrinchar, responder todas as perguntas, todos os tópicos, destrinchar principalmente o seu como, porque você destrinchando o seu como, você detalhando o seu como e vendo a visão do macro, do micro, do plano anual, tanto quanto semanal, que você vai conseguir montar o seu planejamento em específico. Então façam isso e distribuam as tarefas no planejamento, que o link vai estar na bio, assim como também o canal do Telegram para vocês acompanharem o resumo das aulas, caso vocês queiram acompanhar mais especificamente. Então nos vemos na próxima aula, nas segundas, meio-dia, para falar sobre pós-planejamento e o impacto que isso ocasiona. Esperamos que vocês estejam gostando, coloquem em prática. Mais importante do que ouvir é você partir para o plano da execução. Venha para a próxima aula com papel e caneta, entendendo que através do planejamento a gente pode tornar a nossa jornada mais leve. E é isso, até a próxima aula.